Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar 3 disciplinas: História, Português e Ética e Cidadania. Então vamos lá, pegue seu caderno de História e vamos colocar a rotina de hoje. Hoje é dia 20 de maio, quarta-feira. Muito bem. Pule uma linha, escreva boa tarde. Nós iremos usar o livro hoje. Então já vá abrindo o seu livro na página 54 até a 56. Vamos falar um pouco sobre o nascimento das cidades. Então vamos lá? Pode dar um pause no vídeo para copiar a rotina e vamos lá. O nascimento da cidade. Em sua opinião, como as cidades são formadas? Todas elas crescem e se desenvolvem do mesmo jeito? O que você acha? Não, né, gente? Cada cidade tem o seu ritmo, tem a sua particularidade, sua característica, seus pontos fortes, né? Então, vamos lá. O texto começa assim. As primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10.000 anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos humanos se fixaram em uma região, ou seja, deixaram de ser nômades. Nós já estudamos sobre os nômades. Com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer o comércio e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. As cidades são diferentes, diz assim. Existem cidades muito antigas e outras que se formaram há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa, em Portugal, são bem antigas. Já as cidades norte-americanas, como Nova York, nos Estados Unidos, são mais recentes. Há pouco mais de 500 anos, quando os europeus chegaram à América, encontraram povos que viviam em aldeias ou cidades, algumas delas ricas e organizadas, como Tenochtitlan, atual a cidade do México. Então aqui tem uma gravura, ó, gente, retratando o Porto de Lisboa, cerca de 1600. Olha só como já tinha a cidade ali estabelecida, olhando na gravura, ó. E aqui a vista aérea da cidade do México, antigamente chamada de Tenochtitlan. Olha que grande cidade do México. Essa cidade já existe há muito tempo e era bem rica e organizada. Vamos lá, então, página 55. A formação das cidades no Brasil. Nas terras que hoje formam o Brasil, os portugueses encontraram indígenas em aldeias, vivendo de modo diferente daquele como viviam os europeus. Bem diferente. As primeiras cidades do Brasil surgiram anos após a chegada dos portugueses. Inicialmente, essas cidades se localizavam próximo do litoral. Depois, o que é litoral, gente? É a praia, né? Próximo ao mar. Depois começaram a se formar no interior do território, mais longe do mar. As primeiras vilas e cidades brasileiras se formaram no litoral porque as mercadorias produzidas no Brasil partiam dos portos para serem vendidas na Europa. Muito bem, né? Nós temos visto já o mapa, né? Depois aproveito. Então, em locais estratégicos das vilas e cidades litorâneas, fortes eram construídos para facilitar a vigilância dos navios que ali chegavam e proteger a população. Então, esses fortes que eles estão falando, gente, eram tipo umas torres, assim, torres bem fortes, tá? E que daí não tinha janela aqui embaixo, só lá em cima, né, que ficava alguém de olho, sempre protegendo, né, a cidade. Então, era muito alto e ficava sempre alguém lá
de olho, né, para ver se ia chegar alguém que ameaçasse a cidade, também para segurança. Então, isso se chamavam fortes. Até hoje existem alguns fortes por aí que existem até hoje. Claro, não são mais utilizados, mas ainda estão lá como fonte histórica, né, como patrimônio histórico. Releia o primeiro parágrafo da página 54. Marque a alternativa que melhor descreve o assunto tratado nele. E também pelos portos também chegavam mercadorias vindas de Portugal. Então, tanto saía a mercadoria daqui para a Europa, como chegava mercadoria da Europa para cá. Então, por isso as cidades se desenvolveram perto dos portos, né, no litoral, para que esse comércio de mercadorias funcionasse. E tinham os fortes, né, ali no porto mesmo para ficar de olho, sempre de olho para a segurança da cidade. Então, vamos lá. Diz assim, o primeiro parágrafo da página 54, diz assim: as primeiras cidades da história da humanidade se desenvolveram há mais de 10 mil anos. Isso aconteceu quando pequenos grupos de humanos se fixaram em uma região, ou seja, deixaram de ser nômades. Com o passar do tempo, foi possível formar um estoque de alimentos, estabelecer o comércio e organizar a divisão de trabalho em um mesmo espaço. Então, o que fala esse parágrafo? Como era o mundo há mais de 10 mil anos? Não, né? Como eram as cidades. Como os seres humanos permaneceram nômades? Os seres humanos são nômades ainda? Não. Condições que favoreceram o surgimento das primeiras cidades da humanidade. Então, se a gente reler aqui, a gente vai ver que está falando do surgimento das cidades, né? Como foi quais foram as condições que favoreceram o surgimento das cidades. Então, aqui fala sobre estoque de alimentos, né? Comércio, divisão de trabalho, o povo deixou de ser nômade, é isso aí. Então, essas condições favoreceram o nascimento das cidades. 2. Leia a afirmativa. As cidades brasileiras que são mais antigas que Lisboa, em Portugal. Essa frase é verdadeira ou falsa? Explique. Aqui fala, né, sobre Lisboa. O que diz aqui? Onde está aqui, as cidades são diferentes. Existem cidades muito antigas e outras que se formaram há menos tempo. As cidades europeias, como Lisboa, em Portugal, são bem antigas. Olha só. Muito bem. Então, essa frase é verdadeira ou falsa? Essa afirmativa é falsa. As cidades brasileiras começaram a se formar somente após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Então, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500 e só depois que as cidades começaram a surgir. E Lisboa é uma cidade muito antiga, então é mais antiga do que isso, né? Lisboa fica em Portugal, né? É a capital de Portugal. Então, eles saíram de lá para o Brasil em 1500. Então, se eles saíram de lá para cá, então é porque lá já existia. Então, lá é mais... Então, a afirmativa é falsa. Pode escrever aí. As cidades brasileiras... O prof vai colocar no quadro, tá? Uma sugestão de resposta. Página 55, a número 2. 55, número 2. Essa frase é verdadeira ou falsa? Explique. Pode escrever assim. Falsa. As cidades brasileiras começaram a se formar somente após a chegada dos portugueses
ao Brasil em 1500. Lisboa é uma cidade muito antiga, então a gente sabe que Lisboa é mais antiga que as cidades brasileiras. É uma cidade muito... Vou tirar esse aqui daqui. Muito antiga. Essa é uma sugestão de resposta para você. Da número 2, da página 55. Agora vamos lá. Página 56. Pode dar um pause no vídeo e copiar. Falsa. As cidades brasileiras começaram a se formar somente após a chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Lisboa é uma cidade muito antiga. Número 3, página 56. Encontre e contorne no diagrama abaixo as palavras que correspondem às definições. Número 1, região situada à beira-mar. Começa com L, a gente chama de. Número 2, edificação construída com a intenção de defesa. Começa com F. 3, lugar na costa ou na margem de um rio, onde podem ocorrer o embarque e o desembarque de pessoas e mercadorias. A gente estudou agora no texto, começa com P. 4. Observe o mapa e faça as atividades no caderno. Olha aqui, então tem aqui um mapa, tem uma legenda ali, né? A área vermelha são as áreas provavelmente sob a influência de cidades e vilas, ó. A parte cor de laranja são as áreas conhecidas e povoadas de maneira mais ou menos estável, mas sem nenhuma vila ou cidade. A parte cor-de-rosa é terras pertencentes à Espanha, isso no século XVI, tá, gente? E a parte amarela, terras pertencentes a Portugal. Aqui é o nosso país, tá? O Brasil. Tudo isso aqui é o Brasil. E aqui é o meridiano de Tordesilhas, mas isso a gente vai estudar mais adiante. Então, aqui tem algumas cidades, ó. Aqui diz, ó, Natal, Filipeia, Olinda, Salvador, já eram cidades que já existentes no século XVI, que é 1500 e pouco. Letra A. Como os europeus alcançavam o território brasileiro por volta de 1500? Então, na número 4, vou apagar aqui, gente, para ajudar vocês na página 56. A número 4... Ó, letra A. Como os europeus alcançavam o território brasileiro por volta de 1500? Uma possível resposta é: eles chegavam ao território brasileiro por meio de navios. Eles, pode colocar no caderno, tá? Chegavam ao território brasileiro. Resposta completa é sempre melhor, tá, gente? Por meio de navios. Muito bem. Não esqueça o início de frase com letra maiúscula, final de frase e ponto final. B. Escolha 3 das palavras abaixo e escreva uma frase explicando a localização das primeiras vilas e cidades brasileiras. Então, ali tem 4 opções, ó. Europa, cidades, litoral e mercadorias. Então, você deve escrever uma frase explicando a localização das primeiras vilas e cidades brasileiras. Então, uma sugestão de resposta, letra B, aqui é a letra A, tá? Letra B é assim, ó. Vamos usar ali, vamos ver. Vamos usar cidades, vamos usar litoral e vamos usar mercadorias, tá? Vamos usar essas aí. Ó, as primeiras vilas. Pode escrever no seu caderno. E
cidades brasileiras ficavam no litoral, na praia ali, né? Beira-mar, litoral, para facilitar o comércio de mercadorias. Essa é uma sugestão de resposta, tá bom? Nós utilizamos 3 das palavras ali. Essa aqui era uma questão bem difícil, né, gente? Por isso que a prof está ajudando vocês. Por isso a prof ajudou, porque essa aqui era uma questão bem complicadinha. E a letra C, e última, diz assim: observe o mapa e escreva o nome de 2 vilas mais antigas do Brasil colonial. Brasil colônia. A gente era ainda pertencente a Portugal. Então, ali São Vicente, se você for ver ali o ano, ó, tem cidade que é mais nova, em 1600, ó, e umas mais antigas. Se você perceber, São Vicente é de 1532. Ó, Porto Seguro, 1535. As outras são mais novas. Vieram depois, ó, Olinda, 1537. Mas aqui pede 2. Então, as mais antigas na letra C, tá? Vou botar aqui em cima porque não tem espaço aqui embaixo. É São Vicente, que é de 1532. Tem ali ao lado do nome da cidade, aqui no seu livro, tem o ano que ela foi fundada. E Porto Seguro, olha lá, 1535. Muito antigas. Então, gente, pode terminar as atividades em seu caderno. Faça com atenção. Nossa aula de história de hoje foi essa, tá ok? Então, vamos seguir para português. Você pode dar um pause no vídeo, copiar essas respostas. Se você optar por fazer igual a resposta da sua prof, pode colocar um certinho no caderno. Se você optar por outra resposta, só manda a foto para a prof ver, tá bom? Vamos lá. Caderno de português, coloque a data de hoje. Já tá aqui, né? Você vai reescrever no seu caderno de português a data de hoje. Nós também utilizaremos o livro, página 99 a 101. Então, pegue lá seu livro de português ou abra lá no plural, a prof já deixou aberto lá, tá bom? Diz assim: conhecendo outros textos. Agora você vai conhecer outro texto, outro conto, escrito por Pedro Bandeira. O professor vai ler o texto em voz alta. Fique atento para não perder nenhum detalhe da história. Então vamos lá, outro conto. Diz assim: O Cachorrinho Perdido. Chechel estava tristíssimo. Seu cachorrinho Farolete tinha sumido. Mas Chechel sabia que não adiantava só ficar triste, era preciso fazer alguma coisa para encontrar o Farolete. O menino lembrou de uma faixa que tinha visto e resolveu fazer uma igual. Juntou uma porção de folhas de caderno com fita adesiva e escreveu com letras bem grandes: Cachorrinho Perdido. O nome dele é Farolete. Quem achar o Farolete vai receber uma gratificação. Pregou a faixa no portão de sua casa, sentou-se no degrau e esperou. Na certa vão trazer uma porção de cachorros perdidos que não se chamam Farolete, pensava o menino. Tem tanto cachorro perdido por aí. Nesse momento, um carro passou e parou perto do portão. Dele desceu uma mulher com um cachorrinho no colo. E era justamente o Farolete.
Chechel não sabia se ria ou se chorava, abraçado ao seu amigo peludo. Encontrei esse cachorrinho aqui perto, explicou a mulher, e estava rodando pelo bairro porque tinha certeza de que seu dono devia estar muito triste. E agora, qual vai ser minha gratificação? Chechel coçou a cabeça. Não sei, dona, é que eu não sei o que quer dizer gratificação. Ora, quer dizer que você tem de dar alguma coisa boa para a pessoa que achou o cachorrinho. Coisa boa? Perguntou ele. A carinha do menino então iluminou-se. Tinha entendido o que era gratificação. Aproximou-se da achadora de cachorros, ficou na pontinha dos pés e deu nela um beijo bem estalado. Olha ali a fotinho dele. Olha ali, antes a prof não mostrou onde que ele colocou o cartaz, ó. Bem na frente da casa dele. Então ficou na pontinha dos pés e deu nela um beijo bem estalado. A mulher sorriu e voltou para o carro, feliz com a gratificação. Interpretação, linguagem e construção do texto. Então vamos lá. Número 1. Por que Chechel estava triste? Número 2. O que que palavra do texto reforça a ideia de tristeza do menino? A palavra tristíssimo, né? Que é muito triste. O que Chechel fez para tentar resolver o problema? Está lá no texto. Para isso, o que ele usou? Muito bem, tem ali também. 3. Que outras ideias você teria para resolver um problema como o de Chechel? O que você faria se seu cachorrinho fosse perdido? 4. Qual foi a reação do menino ao reencontrar o cachorrinho? Diz no texto, gente, não inventem. Voltem no texto e procurem qual foi a reação dele. 5. Releia este trecho. Aproximou-se da achadora de cachorros, ficou na pontinha dos pés e deu nela um beijo bem estalado. No trecho acima, a expressão em destaque se refere a achadora de cachorros é o quem? É a faixa ou é a mulher? Faça um X. 6. Localize no texto uma palavra usada no lugar de mulher e copie-a. Começa com D, tá, gente? 7. Releia no texto o que o menino escreveu na faixa. Ele conhecia o significado de todas as palavras que escreveu? Né? E B. Por que ele escreveu esse texto na faixa? Porque tá no texto. Então, bom trabalho, gente. Os exercícios de português são esses. Faça com calma e atenção, ok? Qualquer dúvida, chama o prof lá no aplicativo. E, para finalizar, então, vamos para ética e cidadania. Pegue seu caderno de ética, que é um caderno pequeno, coloque a data de hoje. Hoje você vai escrever bastante. E vamos lá. Coloque a data, boa tarde, e escreva assim. Fábula O Beija-Flor, esse aqui, e o incêndio. Incêndio. Então, vamos lá. Esse aqui é o título da fábula, tá? O Beija-Flor e o incêndio. Então, pode dar um pause no vídeo, escrever essa parte aqui no seu caderno e depois vamos lá. O prof vai ler essa fábula e depois você vai responder uma pergunta sobre ela, ok? Diz assim, o Beija-Flor e o incêndio. Havia um grande incêndio na floresta. As chamas se elevavam a uma enorme altura e as árvores começaram a ser pouco a pouco destruídas pelo fogo. Os animais, apavorados, corriam em busca de abrigo, fugindo desesperadamente da catástrofe. Enquanto isso, um pequenino beija-flor voava velozmente até o rio, pegava no minúsculo bico uma gota de água e trazia até a borda da floresta, deixando-a cair sobre as chamas. Observando o vai e vem da ave, uma coruja velha e ranzinza que ia passando por ali o interrogou. O que você está fazendo, beija-flor? Não está vendo?
Estou trazendo água do rio para apagar o incêndio antes que ele destrua toda a floresta. Respondeu o beija-flor. Você deve ser maluco, disse a coruja. Não está vendo que é impossível apagar esse incêndio enorme com essa gotinha de água? Sei disso, o beija-flor falou. Estou apenas fazendo a minha parte. Então, gente, você já parou para pensar por alguns instantes que se cada um de nós fizéssemos como esse beija-flor, como seria maravilhosa a rua, o bairro, a cidade, o mundo em que vivemos? Então, o que a gente aprendeu com essa fábula, né? O beija-flor, sozinho, ele não ia conseguir, e ele sabia disso, mas ele estava fazendo a parte dele e também servindo de exemplo para outras pessoas, para outros animais, né? Ele estava fazendo a parte dele. Então, a gente não pode se responsabilizar pelo que o outro faz. Ou a gente não pode também obrigar o outro a fazer. Mas o que a gente faz, as nossas atitudes, dependem da gente. Então, não é porque o outro faz errado que eu vou fazer errado também, né? Se eu sei o que é certo, eu vou fazer aquela minha parte. Mesmo que todo mundo ache errado e não faça como eu. Se eu sei o que é certo, eu vou fazer o certo, eu vou fazer a minha parte. Se tá todo mundo jogando lixo no chão, eu não vou jogar, né? A minha parte, eu vou fazer a minha parte, que é não jogar lixo no chão, ok? Então o beija-flor nos ensinou isso, que a gente deve fazer a nossa parte sendo certo, porque assim mais pessoas também podem se inspirar na gente. A gente deve ser, né, um testemunho do que a gente quer. Somos mais fortes, mas a gente não pode cruzar os braços só porque ninguém está fazendo nada, a gente não vai fazer também. Então, a pergunta é a seguinte: peraí, não é esse aqui. O que o beija-flor ensinou? Não que devemos ficar só olhando, né, as coisas acontecerem sem fazer nada, sem se responsabilizar. Então, a gente deve fazer, que cada um deve fazer a sua parte para ajudar a construir um mundo melhor, tá bom, gente? Então, a pergunta é essa: o que o beija-flor ensinou? Responda em seu caderno. Então, super beijo da prof, nossa aula de hoje foi essa. Tchau, tchau e até amanhã, gente!